Pega a pipoca e vem com a gente. Seja bem-vindo ao Cinema em Mente Podcast. Com Stephanie Krieger e Lincoln Brevilieri. Olá, sejam muito bem-vindos à sua sessão quinzenal do Cinema em Mente. Se você já passou por uma briga de casal que mais parecia uma cena de caso de família do que um simples desentendimento, então você vai se sentir em casa com Histórias de um Casamento. Um filme de 2019 que mostra que o amor é lindo, mas o divórcio é um espetáculo à parte. A gente tem um casal tão comprometido, só que não exatamente um com o outro. Quer dizer, não tem nada mais saudável do que fazer do divórcio uma guerra de advogado, não é mesmo? Contém ironia. Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é praticamente universal, o divórcio. E sim, você ouviu certo, divórcio. Porque se tem uma coisa que esse filme nos ensinou, é que o amor não é sempre aquele conto de fadas que a gente imagina. Às vezes é mais como uma batalha judicial, onde o único vencedor é o seu advogado. Quem diria, não é mesmo? Olha só, que ironia. Então, deixa eu me apresentar. O meu nome é Lincoln, eu sou comunicador social e, na boa, eu não teria aquela briga toda por conta daquele filho chato. Chato! Meu nome é Stephanie, sou psicóloga e professora universitária. E se eu me separar, quero a Nora como advogada. E hoje a gente não tá sozinho, ó. Vou deixar ela mesma se apresentar. Fala aí, Ana, quem é você? Meu nome é Ana Cláudia, sou psicóloga e professora universitária. E na divisão de bens, não abro mão da minha saúde mental. Até porque é tudo que eu ainda tenho um pouquinho, pelo menos. É tudo que ainda me sobra. Um pouquinho. Não? Então, ó, depois da vinheta a gente vai começar esse papo. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui ajudar a gente nesse papo. Espero que você goste e que volte mais vezes. Ah, sim! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, palmas pra nossa primeira convidada, não é mesmo? Ah, que honra! Que honra! Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, exatamente com o que você atua na sua profissão, assim. Eu sou psicóloga clínica e tenho especialização em terapia de família e casais. Então, na clínica eu atendo, pacientes individuais, mas também famílias e muitos casais. Nossa senhora, a gente tava brincando em off e eu preciso falar isso. Por que você escolheu fazer isso com você mesmo, cara? E a pessoa acha que ainda vai ter saúde mental pra levar um divórcio. Não, temos aqui a nossa Cristina Rocha. Ou a Regina Volpato também. Eu prefiro a Regina Volpato. Ela é menos... sensacionalista, né? Sensacionalista, essa é a palavra. A terapia de casal é muito importante, Lincoln. Não, sem dúvida. Quando a gente pensa em terapia, a relação ali é o próprio paciente. Quando a gente pensa, que o paciente precisa de cuidados, a relação precisa de cuidados, precisa dessa atenção também, profissional às vezes, E terapia de casal sempre muito dinâmico. É muito bom trabalhar com casais. Assim, a gente tem uma representante aqui que adora trabalhar com um adolescente. Adoro meus adolescentes, não mexam com eles. Então, assim, tem louco pra tudo, né? Eu acho que, assim, seria legal a gente começar esse papo. Primeiro, eu queria saber de você, o que você achou desse filme? Você acha que ele retrata bem o seu dia a dia no consultório, mais ou menos? Sim. Ele traz muito da realidade, de alguns casais
que já recebi na clínica. E é interessante que casais que vêm pra clínica para conseguir se separar, para conseguir se divorciar de uma forma mais saudável, né, mais tranquila, menos impactante na medida do possível. E é interessante porque, quando a gente pensa em terapia de casal, as pessoas podem pensar, então é um compromisso que o psicólogo tem em restaurar o casamento, em salvar o casamento a todo custo. E sim, a gente vai trabalhar ali a relação, né? Mas não seria ali o objetivo salvar o casamento, sim. Porque às vezes, né, os casais precisam, a demanda dos casais é justamente conseguir se separar de uma forma mais pacífica, tranquila e saudável. E isso, né, Ana, tem uma coisa interessante, porque quando a gente olha pro nome do filme, né, história de um casamento, e de repente tudo que a gente vê é divórcio, né, assim, durante Pois é. toda a duração do filme, isso pode causar, né, em algumas pessoas essa ideia, meu Deus, mas botaram o nome errado, né, assim, fizeram uma escolha ruim. E eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de entender, né, que um término, né, um divórcio, ele também faz parte da história de um casal, muitas vezes, né? Exatamente. Poderiam pensar, por que não coloca o nome do filme História de um Divórcio? Aí quem ia assistir, né? Eu ia falar exatamente tem que lembrar de marketing, né? Também tem marketing ali. Pois é. Mas assim, é como você falou, né? Então o divórcio, pra este casal, fez parte ali do casamento deles, né? Então faz todo sentido. Até porque uma coisa que eu acho muito interessante desse filme é que o início dele tem aquele monólogo de ambas as partes. Nossa, lindo, inclusive, né? Muito bonita. Engana. Ele engana a gente, né? Quem foi assistir esse filme vendido, desculpa. E só que aí, quando você entende o contexto em que aqueles monólogos estavam acontecendo, você vê que ele não perde tempo em explicar que aquilo já acabou. Aquele casal já não existe. Nossa, eu acho isso, assim, um soco no estômago. Porque é exatamente isso que você falou. Eles não estavam ali tentando salvar casamento nenhum. Eles estavam tentando só fazer a separação o menos doloroso possível. Em alguns momentos, eu ficava com esse, por favor, volta, por favor, por favor. É mesmo. Eu fiquei em vários momentos. E eu acho que isso que é uma grande força, assim, né, do filme, porque em nenhum momento, né, esse retorno, ele passa realmente a ser considerado, né? Então, né, Ana, imagino que muitas pessoas que cheguem, né, na tua clínica, é como você falou, né, vão já pra pensar como fazer esse divórcio, até porque, vamos combinar, envolvendo um filho chato como aquele. Oh, meu Deus. Só com muita terapia pra dar tudo certo, né? Nossa senhora. E botasse esse garoto também na terapia, pelo amor de Deus. Eu acho que tem uma coisa também, se a gente... Aí vou puxar a sardinha pro meu lado, pro meu modo de trabalho também, né? Eu trabalho com terapia cognitiva, acho que eu nunca falei isso abertamente ainda aqui no podcast, mas é uma grande revelação, né? Pela qual todos estavam esperando. Mas a gente tende, né, a olhar para as situações baseado na forma como a gente pensa sobre elas, né? Então, sobre divórcio, sobre o outro, né? Então, eu imagino que num divórcio também tem muito mal entendido, né? E se a gente, às vezes, não tiver alguém ali para auxiliar realmente nesse processo, a coisa pode dar muito ruim, né? Então, eu imagino o quanto seja importante, né? Essa demanda, né? Que chega muitas vezes para você. E às vezes para mediar ali o diálogo, a conversa, porque o emocional às vezes abalado de cada um, e às vezes não conseguem falar, se expressar, ou não conseguem ouvir o outro. E aí a intervenção de um profissional faz toda a diferença mesmo. Eu acho que você falou uma palavra-chave. Eu acho que ouve, porque assim, é claro que a gente às vezes tem dificuldade em se expressar corretamente, mas eu imagino que o exercício de você realmente entender o que o outro tá falando é muito mais difícil do que o exercício de você externalizar aquilo que você tá sentindo. Porque o que você tá falando só soltou pro mundo. Agora você entender, ouvir e compreender aquilo, nossa senhora. E estar disposto a isso, né? Às vezes eu quero falar, é a minha versão, é defender a minha opinião e não importa muito o que o outro tá trazendo. Até porque todo mundo, né, já viveu um relacionamento. Ainda não precisei dos serviços da Nora, prefiro continuar assim, pelo menos durante um tempo, né? Mas a gente vê isso, né, assim, nos nossos relacionamentos, né, de maneira geral.
O quanto que às vezes, né, a gente tá ali discutindo e muito mais do que ouvindo o outro, a gente tá pensando no melhor argumento pra usar assim que o outro terminar de falar. Ouvindo, mas assim, né, sem escutar de fato o que o outro tá precisando, né? Então eu acho que só ter essa mediação realmente é uma coisa que faz muita diferença na vida de um casal. Ai, só de ter alguém falando assim, baixa sua bola. Baixa sua bola. Menos, bem menos. Quase nada. E às vezes o trabalho é nesse sentido mesmo, né? De, tá bom, agora vamos ouvir, né? Aqui seu parceiro, sua parceira. E realmente tá ali pra ouvir. E não como a Stephanie falou aqui, né? Que às vezes os casais ficam, deixa eu esperar a Nia deixa, né? Você tá falando, mas é só a Nia deixa pra eu trazer um contra-argumento. E essa busca, às vezes, por um fato, né? Como se, assim, a gente vai ficar aqui discutindo até chegar na verdade máxima do que realmente aconteceu. Sendo que cada um sentiu a seu modo, percebeu coisas diferentes, né? De alguma situação. Então, o famoso, né? Às vezes, vamos concordar e discordar, né? A gente viu de modo diferente. Exatamente. Agora eu tenho uma perguntinha pra você, mas antes eu vou só fazer um comentário. É assim, a minha pergunta seria: o que você acha que motiva os casais a se separarem? Assim, o top 3, assim, das coisas que você já acompanhou. E aí, o que eu queria comentar fazendo esse paralelo com o filme é que eu já vou dar um spoiler do que eu acho. Eu acho que, assim, pelo menos um top 2 seria traição. Eu acho. Não me dê a resposta agora. Tudo bem. Eu vou fazer minhas apostas depois, hein? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Cada um faz suas apostas. Perfeito. Bolão. Eu só achei muito legal no filme que ele não caiu nessa armadilha que eu acho que, narrativamente falando, não estou falando sobre a vida real, falando como um possível roteiro. A gente já viu histórias que terminam por conta de traição milhões de vezes no cinema, em seriado e tudo mais. E aí a gente vê que não era sobre isso. Era sobre sonho. Discordância de objetivos na vida. E às vezes não é tão legal, você não consegue achar o meio termo, porque é isso que acontece. Tipo, tudo bem, ele traiu ela, mas isso não é uma questão relevante no filme. A questão relevante é, mano, eu vou atrás do meu sonho, só que o meu sonho fica do outro lado do país. E eu achei isso, cara, fenomenal, porque a gente tem essa coisa assim, que é traição, dependendo do caso, às vezes a gente até releva, mas e aí quando é alguma coisa que você realmente quer? Você vai estar disposto a abrir mão disso pra continuar? Aí vai de cada um. Então, muito desafiador. O meu bolão é traição top 1, eu acho. Eu pensei no top 2, mas vendo como o brasileiro gosta de um barraco, eu vou botar no top 1. E agora os outros eu não sei. Eu vou copiar de vocês. Vai, Stephanie, qual é o seu bolão aí? Qual é o seu bolão? Ó, eu vou apostar o seguinte, no top 1, eu vou desbancar a traição, hein? E eu vou colocar questões financeiras. Ou desacordo em como se gasta o dinheiro, ou, né, até dificuldades financeiras e como, né, resolver. Enfim, questões financeiras. Eu vou apostar nesse top 1. Mexeu no bolso... Não, eu não sei como eu não pensei nisso, porque eu sou extremamente chato. Você tá muito romântico eu tô, hoje, né? Lincoln. Poxa. Falar de sonhos aqui. Quem te viu, quem te vê, né? Olha, vocês estão certeiros nas apostas de vocês. Estão ali entre os top 5, vamos colocar assim. Interessante, interessante. Não vou colocar primeiro e segundo entre vocês, não, mas tá ali entre os top 5. Tá muito política, hein? Tá, não deixa quer causar ela. um divórcio entre a gente aqui. O podcast tá só começando, né? Ela não quer acabar logo. Né? Já vem, primeira convidada já chega causando discórdia. Não tem como, né? Não pode. Mas essa pergunta eu achei muito interessante, Lincoln. Pensar nos motivos, né? O motivo que mais leva os casais a se separarem, se divorciarem. Eu
penso que seria mais um conjunto complexo de fatores. Um emaranhado de fatores, um emaranhado de motivos, né? Que vão culminar ali, né? No divórcio, na separação, né? Então, fatores emocionais, fatores relacionais, fatores comportamentais. E daí a gente pode pensar sobre qualidade da comunicação, uma desconexão emocional, expectativas que não são alcançadas, né? Que não são atingidas. Em alguns casos, violência, né? Que é muito grave. Falta de apoio, falta de compreensão, falta de empatia. Ah, eu acho fácil. Mas eu queria destacar aqui um aspecto importantíssimo, que é justamente a complexidade de ser casal. Eu acho tão simples. A complexidade que habita nisso. É simples demais, né? Olha, tem um autor, né? Um teórico importante da literatura de casais é Philippe Caillet. E ele fala sobre a identidade do casal, o absoluto do casal. E pra gente pensar nessa complexidade. E aí eu vou colocar uma pergunta pra vocês, antes de falar um pouquinho da teoria dele. E eu pergunto pra vocês. Ser casal, 1 mais 1 é o quê? 1 mais 1 é igual a quê? 2. Pela matemática, inclusive, né? É porque é minha área. Eu sou muito boa em matemática, entendeu? Por isso que eu vim pra psicologia. 1 mais 1 seria o quê? Pensando no casal. 2. Uma resposta. Lincoln, o que você acha? Eu sei que tem uma pegadinha aí, mas eu também cairia fácil no 2. Não, eu posso melhorar minha resposta, que eu falei brincando. Eu quero dar uma resposta mais bonita. Mas uma coisa que eu falo, eu não atendo casal, ainda não fiz isso com a minha vida. Atendo pessoas individualmente, mas assim, muitas vezes vem com queixas de relacionamento, né? De questões de casal que aparecem, né? Embora o meu cliente ali não vai ser a relação, né? Vai ser como que aquela relação impacta para aquela pessoa. Isso. Mas uma coisa que eu gosto de pensar, né, que eu acho muito interessante, eu tô muito da matemática hoje, tá, gente? Me perdoem, mas né? Muito exato. Assim, Mas eu não sei se vocês lembram, né, quando a gente estuda aquele conteúdo sobre conjunto, né, que são aquelas bolinhas e tem um meiozinho ali, né, onde essas bolinhas, assim, uma interseção, olha que palavra bonita, né? E eu acho que é isso, né, porque a gente tem, e poderiam até ter mais bolinhas no meio disso tudo, né, mas vamos pegar a forma mais básica aqui, né? A gente tem, né, a pessoa 1, a pessoa 2 e a gente tem essa meiuca. E tudo isso faz parte, né, do relacionamento. Tem quase que uma entidade ali, né, que começa a existir, né? E eu acho que o relacionamento é isso, é a gente conseguir administrar o que é nosso, o que a gente não deixa, né, de fora por conta de um relacionamento, mas a gente passar também, né, a construir uma coisa que é uma parte da gente junto com a de uma ou outras mais pessoas. Perfeito, e é isso mesmo, né? Essa construção da identidade do casal, que Philippe Caillet vai chamar de absoluto do casal. Você falou assim, é quase que uma entidade, né? Na verdade, é uma dimensão mesmo, né, do casal. Eu acho muito engraçado que isso acontece e essa entidade é real e palpável. Porque, principalmente, se você tem um grupo de amigos, um exemplo, e aí você começa a namorar, em algum momento da sua vida, você vai virar, tipo, o namorado do fulano. É verdade. E aí você começa a falar sobre aquele casal, amigo seu, como se ele fosse uma coisa só. É verdade. A mesma coisa quando tem, obviamente, em dimensões muito diferentes, que dependendo do grau, assim, você não vira mais você. Você é a mãe do fulano. Você é o pai do fulano. Então, olha, nessa continha básica de matemática, mas trazendo para a realidade do casal. 1 mais 1, vocês responderam ali 2, né? Há quem diga que o casal, né, 1 mais 1 é igual a 1. Não é? A união, somos agora um só. Pois é. Philippe Caillet vai dizer que 1 mais 1 é igual a 3. Verdade. Eita, bugamos agora. 1 mais 1 igual a 3. O que seriam essas 3 dimensões? São 2 individualidades e uma conjugalidade, que é a identidade ali do casal, o absoluto do casal. Então, são 3 dimensões. E aí, quando, Lincoln, você colocou a pergunta, qual seria ali, né, top 5 motivos de divórcio? Eu diria que é esse aspecto
complexo de ser casal. Como assim? Eu estar ali nutrindo, investindo na minha individualidade, mas não deixando de investir na conjugalidade, na relação. E que é exatamente o que acontece no filme, né? Assim, os dois passam a investir muito nas individualidades e essa conjugalidade, ela fica em segundo plano, né? Fica em segundo plano, exatamente. Vai minguando, né? E aí, o que a gente vai pensar? Essas 3 dimensões, elas precisam ser nutridas, as individualidades e a conjugalidade. E o que a gente percebe muito na clínica? Casais que chegam muito investidos em suas individualidades e esquecem da conjugalidade. E também casais que investem muito na relação, muito na conjugalidade e acabam se esquecendo ali de si. E a gente vai ver que isso vai trazer os 2 caminhos, né? Não são ali os ideais, não são os esperados ali para um caminho saudável para o casal, né? E quando a gente fala de individualidade, por exemplo, aqui, a minha individualidade, Ana, é o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. É o meu estudo, o meu trabalho, os meus amigos, a minha família, a minha visão de mundo, minha percepção de mundo, meus sonhos, projetos, valores. Isso diz respeito à minha individualidade. E aí, se eu tô com um parceiro, uma parceira, eu preciso respeitar a individualidade do parceiro. Ou seja, que gosta, o que desgosta, os sonhos, projetos, trabalho, estudo, família. E também é preciso investimento na relação. Então existe um fascínio em ser casal, mas também é algo muito desafiador. Sonhos do casal, projetos do casal, né? E aí, Stephanie falou sobre investimento, sobre situação financeira. E se a gente fala de investimento nessas dimensões, individualidade e conjugalidade, é investimento de tempo, é investimento de espaço e é investimento financeiro também. Então, imaginar, quero fazer uma pós-graduação, preciso investir financeiramente. Mas e o investimento financeiro para a relação? Imagina que o casal, então, quer se mudar, quer ir para uma casa maior, quer ir para um outro apartamento, ou quer fazer uma grande viagem. Então, é investimento financeiro para os sonhos do casal, para os projetos do casal. Então, sobre ali os motivos que podem estar envolvidos numa separação, né, num divórcio, é justamente esse desequilíbrio de investimento. Ou invisto muito em mim, eu, esqueço do outro, esqueço da relação. Ou eu vivo e respiro a relação, é tudo casal, né? E acaba esquecendo de mim. Não, então o financeiro é o sonho do casal, é a casa nova, é o quarto maior pro filho que tá chegando. Mas aí eu fico assim, né? Poxa, mas aquela minha pós era o meu sonho, não tô conseguindo fazer, né? E se a gente vai vendo uma insatisfação num crescente, isso vai acabar refletindo ali na relação. Perfeito, maravilhosa. E é isso que a gente vai percebendo mesmo. Mas eu acho legal, Ana, você tava aqui falando, eu tava pensando, né, porque o Lincoln falou isso, né, em algum momento a gente vai ser, né, a parceria daquela outra pessoa, né, a gente vai ser uma referência a partir daí, né, e o quanto que as nossas relações, né, principalmente aquelas mais duradouras, elas se tornam um pouco parte da nossa identidade também, né, mas o quanto que a nossa identidade não pode deixar também de existir por completo em função disso, né? Então, tudo bem em alguns contextos a gente ser, né, a namorada, a esposa, né, o namorado de alguém, mas em outros contextos não, né? Tem que ser eu, fulano de tal. Então, isso é muito legal, né? Assim, a gente pensar que todas as áreas da nossa vida, né, quando a gente está num relacionamento, né, elas também têm que estar incluídas dentro desse relacionamento de alguma maneira, né? Não dá pra gente pensar elas completamente fora disso. Muito legal, Ana. Isso me faz lembrar uma fala da Nicole, lá no filme, que ela diz assim, quando ela tá ali conversando com a advogada dela, com a Nora, ela fala assim, olha, no começo eu era estrela, era especial, mas no final eu percebi que nunca fiquei viva por mim mesma, estava só alimentando a vida dele. E depois ela ressalta, todos os móveis da casa era do gosto dele. E eu nem sabia mais qual era o meu gosto. Então, olha, né, viver muito em função do outro, da relação, e acaba esquecendo de mim. Olhando por esse prisma, né, assim, eu acho que a gente consegue ver no filme exatamente isso que você colocou aqui, né, a partir dessa teoria. E eu acho que, assim, né, legal. Era quase uma simbiose, né? Até pra gente também, né,
ir para outros tópicos, né, também de interesse, mas eu acho interessante, né, de pensar o quanto que, né, essa dificuldade em investir, né, nesses três, né, que fazem parte da relação, pode se expressar de diferentes maneiras, né? Isso pode aparecer através de problemas diversos. Então, no filme a gente vê muito como uma questão de crescimento profissional, né? Alguém se sentindo estagnado e alguém investindo completamente, né, ali na questão profissional. Mas pode, né, vir por várias coisas, inclusive, né, pelo aspecto da traição, né? Quando assim, porque acho que traição entra nesse lugar, né? Eu deixo de investir o suficiente naquela conjugalidade, eu vou investir no que é do meu interesse naquele momento, aquilo que é parte do meu desejo, né, de alguma maneira. Então, eu acho que independente, né, de qual seja o motivo real, né, se a gente parar para pensar por detrás, a gente vai ver sempre esse desequilíbrio para algum lado, né, para algum lugar. Fazendo uma metalinguagem aqui, a gente falou sobre um filme no episódio anterior, que é Ele Não Está Tão Afim de Você. E a gente não abordou essa história, mas um dos pontos do filme era sobre uma mulher que tinha um problema com o seu marido. E em determinado momento ela descobre que o marido estava traindo ela com a Scarlett Johansson, diga-se de passagem. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Não é? E aí, só que a questão maior dela é que ela descobriu que o marido dela estava fumando escondida. E a separação foi por causa do cigarro. Foi por causa do cigarro. E aí tu vê que, tipo, como também... É óbvio que é fácil a gente fazer essa associação com traição e tudo mais, mas o meu argumento é que as dores dos outros podem vir de várias maneiras diferentes e talvez o que a gente acha muito idiota, na real, é o que pega no outro, né? E é fácil a gente diminuir assim, pô, você tá chateado por isso? Ou então, se a gente levar pro lado do sonho, cara, é sério que você vai desistir do nosso relacionamento por causa disso? Porque você quer isso? Isso é tão banal. Só por causa do seu sonho? Exatamente. E a gente percebe isso na clínica. É uma invalidação, né? Então, hora um tá falando A e B, né? Casal A e B. Aí o A tá falando e o B tá... De novo com esse negócio. Ah, lá vai o A de novo. Ah, não liga não, né? Aí o B, nossa, mas você sempre faz... O A, né? Mas você sempre faz isso comigo. O B, não, que isso? É porque... É besteira que você fala, né? Liga não, é sempre... então vai invalidando, né? É quando o casal passa, assim, invalida. E tem muitos casais onde a dinâmica é invalidante, né? E isso é muito ruim, né? Assim, a satisfação conjugal, né? E o pior é que só de ouvir esse exemplo já vem coisas na nossa cabeça, porque isso é muito comum, né? Todo mundo, eu acho que já passou em algum momento da vida ou já presenciou. E já fez também. Já fez, exatamente. E também já foi invalidador, né? Se a gente pode chamar assim. É porque é fácil. Cinema, ciência e psicologia. Cinema em Mente Podcast. Como a gente estava falando, né, que assim, o divórcio, separação, rompimento, né, como a gente queira chamar, vai fazer parte da história de muitos casais, eu tenho uma pergunta pra fazer, né? O que a gente pode chamar de um bom divórcio, de uma boa separação? Excelente pergunta. Um bom divórcio. Que a gente acha sempre que vai ser uma coisa horrível, né, muito ruim, né? Bom, E aí? olha só, um bom divórcio é aquele onde exista respeito, dignidade entre as partes envolvidas, né? Consideração pelo outro, pelos filhos, né? Se houver filhos. E que não se torne ali uma disputa de quem ganha e quem perde. Porque a gente, quando fala de divórcio, está falando aqui de perdas, não é? Saiu todo mundo perdendo, né? Exato! Pois é. Então, ali, imagina, a pessoa tá ali, o casal, né, está convivendo, dividindo a vida, partilhando a vida, de repente, por 5 anos, 10 anos, 30, 40 anos. E aí, chega o divórcio, não? Então, é perda da companhia, é perda do convívio diário, é perda da rotina, é perda do status casado, não é? É perda de sonhos também, caramba. Exatamente. Os nossos sonhos, os projetos. Uma perda financeira também.
também. Financeira, é verdade. Considerável também. Pra não gastar dinheiro, porque é um investimento considerável, mas é caro. Inclusive, tem muito casal que adia o divórcio, né, para não gastar dinheiro. Um bom divórcio, né, que não se torne ali disputa. Mais uma vez, pra ver quem ganha e quem perde. Tem uma psicóloga, Gladys Brum, que ela fala sobre isso, né, terapeuta de família, e ela fala sobre como é isso, né, retratos do divórcio. Então, como é para as partes envolvidas o enfrentamento desse processo de separação. Porque, justamente, quando a gente fala assim, né, nas partes envolvidas, os membros do casal. Então, aquele que sozinho, de repente, já decidiu pelo divórcio. Vai vendo assim, caramba, não tem como mais, tá difícil, não faz mais sentido, mas eu tô há 32 anos casado, como que eu vou falar meu parceiro, pra minha parceira que não dá mais? Como? Né? A gente construiu uma história linda juntos, então é difícil pra pessoa que vai, de repente, ali comunicar que não faz mais sentido pra ele, e pra outra pessoa que vai receber também a informação. Dolorido demais, ainda mais quando não há indícios sobre isso, quando o casal não conversa, né? E aí chega no momento e fala, olha, quero me separar. Né? Então é difícil para ambas as partes. E aí aquela pessoa que optou pelo divórcio vai precisar se apegar aos aspectos complicados e difíceis, né, e negativos do casamento, da relação. Né? Então imagina ficar apegado a só isso, pra conseguir ter coragem de comunicar, enquanto a pessoa que recebeu, né, o comunicado de que vamos nos divorciar, vai se apegar aos aspectos positivos da relação. Mas como, né? A gente sempre foi tão feliz, a gente vai perder tudo isso. Então, já é um processo muito doloroso de perdas, sim. E pra que aumentar a dor? Transformando esse processo numa disputa. E que, inclusive, a gente percebe ali no filme, uma disputa que parte dos advogados. Exato. Eu ia falar isso, porque assim, os momentos de impasse no filme são todos quando entra em jogo exatamente a disputa, seja pelos advogados ou seja porque alguém tá se sentindo prejudicado de alguma maneira, né? Assim, E inclusive é muito a dúvida do Charlie, né? Assim, por que a gente tá tomando esse rumo que tá entrando, né, ali numa esfera, né, assim, com um desrespeito muito maior do que o que a gente tava, né, tentando inicialmente, Sim. né, até a dificuldade dele em achar um advogado, né, e tudo mais. E tem uma coisa interessante também, né, trazendo o paralelo do filme que você tava colocando, que é, né, essa questão, assim, de que maneira, né, o respeito ele se mantém. Porque a gente até pode, né, ter que decidir sobre coisas difíceis, né, mas é a forma como a gente faz. Pensando ali, né, no casal do filme, a gente vai ter que pensar, até porque eles estão indo para cidades diferentes, né? Então isso daí já é um baita de um impasse, né? Então como que a gente vai fazer com o nosso filho? Como que a gente vai resolver, né? Com relação... Eu acho que o filho é a temática principal, se a gente pensar ali, né? Como base de disputa. Mas é o modo, né? A gente pode fazer isso de maneiras muito diferentes e uma delas é com respeito. E um outro ponto, né? Que a gente às vezes olha para um rompimento como se fosse um apagamento da história bonita daquele casal. Eu estava pensando nisso. E que é onde o início do filme bate exatamente, né? Eles já estão pra se divorciar, a gente vê claramente que não teria muito mais como salvar aquela relação, né? E é o caminho que eles tomam, mas ainda assim eles conseguem, né, identificar o que fez com que um se apaixonasse pelo outro, aspectos muito, né, próprios daquele casal. Então o rompimento não é um apagamento de tudo que se vivenciou, né? Assim, é uma nova etapa, né? Um novo momento. E tem uma coisa na tua fala que eu tava aqui pensando, né? Desmistificando alguns mitos, que é o seguinte, né? Essa ideia da gente achar que o divórcio, ele ou se dá quando o relacionamento já tá muito ruim, pelo menos para uma das partes, ou quando se tem algum relacionamento que envolve fenômenos, né, muito negativos, vou botar aqui um exemplo máximo, né, um caso de violência e tudo mais, que um rompimento vai ser sempre uma coisa muito positiva, né, vai ser como se fosse o que precisava naquela relação. E até pode ser. Era a corrente que tava te segurando, né? Mas não quer dizer que não tivessem, né, outras coisas nesse combo todo, né, que a gente ouve muito isso na clínica de uma maneira geral, né, pessoas que às vezes têm dificuldade para sair de um relacionamento que não é nem mais o relacionamento que nutre, né, ali aquela relação, mas é porque tem medo de perder o contato com a família do outro, né, um acolhimento. A gente vê ali, né, a mãe da Nicole nesse sentido, né, assim, que é uma figura à parte no filme, né, assim. Com certeza. E o quanto que ela tem uma relação, né, bonita com o Charlie, e que
da forma como era, vai se perder. Não quer dizer que eles não vão, né, mais ter nenhum tipo de contato. Mas assim, não vai mais ser, né, a mesma relação que se tinha quando havia ali, né, uma relação entre ele e a Nicole. Então, eu acho que tem isso também, né? Qualquer relação, independente do momento em que ela está, ou no ápice, né, em que ela chegou, né, existe um combo ali. Então, não existe falar de rompimento sem nenhuma perda, né? Isso daí é... Exatamente. impensável, né? A separação por si só já é a perda. E aí é claro que ela vai acarretar, porque como todas as etapas da nossa vida, é uma mudança, né? E toda mudança vai trazer coisas positivas e vai trazer coisas negativas. E eu acho interessantíssima essas colocações que você foi fazendo na sua fala, e eu fiquei muito pensando nessa parte do apagamento da história, porque é uma armadilha fácil da gente cair, fácil de justificar esse término. Às vezes pode até ter sido verdade. Óbvio que, assim, tem extremos que não é inegável, né? Mas, assim, no grosso modo, tem muitas coisas que a gente vai criando na nossa cabeça e aquilo vai criando um ranço. Que às vezes o outro nem sabe de onde tá vindo esse ranço. De repente, aquela mania começou a me irritar muito. Do nada. Começou a me irritar. E aí tudo que a pessoa vai fazer em volta daquilo começa a me irritar também. E aí, enfim, eu acho... É triste, né, pensar, assim, que algumas pessoas acabam indo por esse lado de escolher apagar da memória uma relação que às vezes era até bonita, teve momentos muito legais, por conta, sei lá, do tipo... Não poderia só simplesmente cada um seguir o seu rumo? Você não precisa que o outro seja o vilão da história. Você não precisa disso. Exatamente. Não precisa apagar a história, né? Então pode falar assim, poxa, foi uma história tão bonita. E eu acho construímos isso. É a partir daqui o que iremos construir, não é? E eu acho que uma outra coisa, se eu, né, puder trazer aqui algum complemento, né? O quanto que é importante que o rompimento ele seja uma decisão, né? E não uma reação emocional, né? Não seja tomado, por exemplo, na hora de uma raiva, né? Não seja ali como uma vingança, então, não, né? Sei lá, não tá me servindo mais da forma como eu gostaria, então vou me separar, né? Ou às vezes até como uma manipulação. Então, quanto, né, que chegar, e talvez seja o início, né, pra a gente falar, né, começar um bom divórcio, né, com respeito, sem entrar na disputa, né? Seja como que se chega, né, nesse lugar, o melhor é a gente, né, encerrar essa história por aqui, né? E o quanto que isso tem que ser uma decisão minimamente amadurecida, né? Não dá pra decidir isso num dia e no outro, né? Achar que é isso. Quantos casais a gente vê, né, que isso já tá em pauta há algum tempo, às vezes há anos, né? Até chegar realmente ali no momento de bater o martelo, né? Não tô dizendo que precisa ser por aí, né? Pode ser mais breve. Mas a importância disso ser uma decisão, né, assim, a partir de uma grande reflexão, né? E não a partir de uma reação emocional. Porque aí, emocionalmente, a gente já vai ser levado, né, pra essa tendência de olhar um contra o outro, né? Então, assim, o outro está contra mim, né? E aí, pronto. Aí vai pro caminho completamente contrário do que você tava falando, né? Que seria um bom divórcio, um bom rompimento. Daqui pra frente, só pra trás. Pega o caminho da guerra, o caminho da disputa. E você falou sobre ser uma decisão. Então, uma ideia que surge no momento, mas que foi amadurecida. Até, por exemplo, quando a gente vê ali no filme a disputa entre os advogados, pra eu então firmar o meu pai e falar assim, não é isso que eu quero. Né? Quando a gente percebe ali numa cena da Nora com a Nicole, falando sobre a guarda do filho. E aí a advogada falou, não, eu consegui aqui 50% a 45% pra você ficar com um dia a mais com seu filho. E ela fala, não, mas não foi isso que eu falei, não é isso que eu queria. Daí ela fala assim, não liga, né? Não é pra ser igual, você ganhou. Não, e até tem uma fala da Nora também, né? Que ela fala, não, isso daí é pra mim, né? Tipo assim, era uma disputa já dela com outro advogado, né? Assim. Exatamente. Ela fala, não, é pra ele não ficar se gabando com os outros, que ficou 50-50. Como assim? Uma coisa que eu acho muito legal, assim, no filme, assim, eu vou confessar, tá? Por favor, não me julguem. Eu confesso que eu peguei um rancinho da Nora? Não, da Nicole. Peguei um rancinho dela. Tem aquela cena épica da briga dos dois. Eu seria muito Charlie. Menos a parte que ele fala que ele queria que ela morresse. Não, isso eu não falaria, quem não. nunca? Lincoln. Com certeza eu ia pensar bastante sobre isso. Mas eu acho que logo no início eu me identifiquei super que eu sou esse tipo de pessoa. Que ela fala que ela não queria que isso se tornasse grande, assim. Ele fala, mas eu falei que isso ia ficar assim. Eu seria essa pessoa. Eu gosto de ser a pessoa do eu avisei. Então, assim, Team Charlie total.
Não é? Eu avisei. Cara, porque eu acho que a Nicole, ao longo do filme, eu acho que por conta dessa história dela de apagamento de identidade, ela se torna uma figura muito facilmente manipulável. Porque a gente vê que a Nora fez o que ela queria ali. Tipo, às vezes a Nicole não tinha nem ciência dos contatos que a Nora tava fazendo com o Charlie e tudo mais. E eu acho que esse é um dos perigos também desse separamento tão abrupto, assim, que eles resolveram ter. Muito do que o Charlie tava sentindo não foi nem causado pela Nicole. Aquela raiva que ele tava sentindo Foi da disputa dos advogados. foi pela disputa, exatamente. Uma disputa que eles não escolheram ter. Isso é uma coisa, né, também importante de entrar nesse processo de decisão, que eu acho que o Charlie, ele é mais congruente durante o filme inteiro, né, assim. Ele em nenhum momento, né, assim, ele se perde na intenção dele. Em algum momento ele contrata o Jay, né, que é aquele advogado mais, vamos dizer assim, né, mais durão, porque ele entende que se não fosse assim, ele ia perder muito, né, com isso. Então tem uma hora que é isso, a briga chama a gente acaba tendo que entender quais vão ser os recursos que a gente vai usar, né. Mas eu acho que o Charlie, ele é muito congruente o filme inteiro, né, assim, você vê que ele tá o tempo inteiro, inclusive nas falas dele, né, com a Nicole chamando ela, né, mas não foi isso que a gente combinou, né, não era assim que a gente ia se separar. E o quanto que é importante, talvez, antes, né, de buscar, né, nesse caso, uma ajuda, né, ali jurídica, uma assistência jurídica, a gente antes também parar e refletir, né, num caso como esse, o que eu quero pra mim e pro outro diante disso, né, porque, assim, eu acho que os advogados ali, eles estão, em parte, fazendo o papel deles, né, estão sendo altamente persuasivos em defender aquilo que vai ser melhor pro seu cliente, né, vamos dizer assim. Não à toa que são excelentes advogados, né, assim, isso daí é outro show à parte no filme, né. Mas, às vezes, né, o interesse deles pode ser distante, né, do que aquele casal tava querendo pra aquele divórcio. Se a gente não sabe ou se a gente se perde em algum momento, aí que a coisa, né, desanda de vez. Então, acho que até isso, né, a gente tem que pensar minimamente diante de um rompimento, né, beleza. Por que eu tô rompendo? O que eu entendo que essa decisão é a melhor? E o que eu quero, né, assim, daqui pra frente pra essa relação, né, mesmo que seja cada um no seu canto. O que eu acho que é justo. Nossa, e você ressaltou aqui a postura do Charlie, né, ser mais congruente. E no início do filme, quando começa ali numa sessão dos dois, a terapia, e aí como ele é mais colaborativo, se comparado ali com a Nicole. E a gente vê isso ao longo do filme. Eu acho importante ressaltar que, assim, eu não estou passando pano pra ele, porque ao longo do filme a gente entende que, de fato, ele tinha uns probleminhas bem graves. Sim. Como casal, assim. Ele ativamente foi meio que apagando a... Ele foi um pouco negligente, a gente pode dizer, com a conjugalidade, né? Exatamente. Então, em momento nenhum, eu acho que isso é importante. Deixar que, assim, apesar dele ser congruente no que ele tá dizendo, não significa que ele seja esse santo todo. Não é isso. Eu acho que cai numa coisa que é muito humana, né? Ninguém tá 100% certo e ninguém tá 100% errado. E num divórcio, num rompimento... por isso que esse filme é certeiro. Não tem como, né, isso acontecer. Né? Até porque se aquele casal tá se divorciando é porque tem divergências, né, entre eles. Então, isso que é difícil, né? Na clínica que a gente observa, o psicólogo não vai tomar partido. Não vai ver, então isso aqui tá completamente correto de maneira nenhuma, né? Porque é uma co-construção, é corresponsabilidade. Quem tá construindo ali a relação? Então, se a relação tá se encaminhando para um divórcio, então eles são corresponsáveis. Não é culpa de um, a responsabilidade do outro. É uma co-construção. Se a gente fala de um bom divórcio, né? E resgatando um pouquinho da minha fala inicial, né? Se for pra chegar na divisão de bens, não abro mão da minha saúde mental. Então, quando a gente percebe no início do filme, eles ali tentando, né? Buscando uma ajuda profissional mesmo pra se separar de uma forma digna. E é isso mesmo, né? Ali, protegendo, inclusive, a saúde mental, a saúde emocional. Sim, né? A gente pode dizer, tem que chegar do outro lado, né? E como é que a gente também vai querer chegar do outro lado, né? Nessa briga toda. Exatamente. A gente vai chegar do outro lado de qualquer jeito, porque o tempo não para. Agora a gente pode chegar bem ou chegar todo cambeta. E tem uma coisa, né, no filme que eu acho muito interessante, que eu acho que, sim, é um tema para uma outra conversa, né, mas assim, né, que eu acho importante salientar, que é uma hora que o Charlie, ele procura o Jay, né, inicialmente, antes de realmente contratar ele como advogado dele, e que,
ele fala alguma coisa, né? Não, mas o Henry, né, o filho, ele diz que quer ficar comigo e tal. E aí o Jay fala assim, né, ele vai falar o que cada um quer ouvir. Ele tá falando a mesma coisa pra mãe dele, né? Então acho que quando tem criança envolvida, né, a gente também tem que pensar esse respeito às necessidades da criança, né? Assim, é um problema do casal, assim, né? Vão ser os pais, muito provavelmente, ali envolvidos, né? Pelo menos um dos pais. Então, como que isso precisa também ser feito, né? Sem que o papel, né, de mãe e de pai, ele fique em segundo plano. E é difícil de administrar isso, né? Quando envolve criança. A gente cansa de ver, né? Criança sendo usada como moeda de troca, né? De manipulação pro outro, abrir mão de alguma coisa ou fazer ali o que quer. Mas eu achei essa fala, assim, certeira, né? Porque a criança, né? Ela tá ali também sem saber muito o que fazer numa situação dessas, né? E criança quer ver os pais bem na maioria das vezes, né? Assim, na maioria das dinâmicas. Então ela vai falar geralmente pra agradar e não realmente o que ela quer, né? O Charlie tem momentos, né, em que ele fica muito frustrado com o filho, né? Porque o filho quer ficar com a mãe, não quer ir com ele, né? E tudo. Mas é também entender isso, né? Assim, o que eu tô sentindo e como que isso vai ser administrado aqui com essa criança. Eu acho que uma coisa muito legal nesse filme também é porque mostra essas oscilações que eu acho que são naturais da vida em um processo de separação, né? Que é tenso, né? Por si, não podia ser diferente. Mas vou dizer aqui minha opinião, vou perguntar de vocês, né? Mas pegando aqui o que a Ana tá falando, eu diria que no filme a gente tá vendo um bom divórcio. Se a gente olhar pro final, da cena ali, final... Eu acho que a jornada não é boa. O resultado foi positivo. Eu discordo, tá? Vou continuar discordando, porque eu sou dessas. Eu quero divórcio, Lincoln. Eu quero divórcio, Lincoln. Poderia ter ido pra um caminho muito perigoso, muito grave, que a alienação parental. O sofrimento que, de repente, o filho poderia ter ali. E não foi. Eu acho que ele é um caminho, né, no filme que não é linear, como a nossa vida não é. Então ele tem oscilação. Tem hora que eles entram numa disputa, até muito levados pelos advogados. Tem hora que eles não agem da melhor maneira com o filho. Tem hora que eles brigam, né, entram em conflitos feios entre si. Mas eu acho que é isso, né? Faz parte de um processo. E o processo, ele tem essas oscilações. A questão é qual a construção que sai disso, né? Então, eu acho que apesar dessas oscilações, e aí eu acho que sai um pouco disso que já foi tema aqui pra gente também, né? Sair de uma ideia de perfeição, que eu vou saber fazer tudo perfeitamente, não vou errar em nenhum momento. Mas a gente conseguir até olhar pros nossos erros e voltar atrás, né? Opa, eu tô indo por um caminho que eu não quero. Como é que eu volto, né? Aqui. Que eu acho que é o que faz o Charlie ser muito congruente, né? Ser muito firme, né, nos posicionamentos dele. Não que ele não tenha falha. Pô, então assim, alguém tinha dito que nunca faria direito, né? Acho que já pode começar a pensar nessa possibilidade. Você teve um argumento muito bom. Eu acho que eu tô na minha fase romântica, porque... Tá, você tá muito romântico hoje. Eu tô dos números. Todos números. Eu tô objetiva, entendeu? Esse filme, ele cortou meu coração em várias cenas. Esse filme é lindo. Várias cenas. Aquele momento singelo deles fechando o portão. Uhum. Nossa senhora. É. Ai, aquele olhar... Aquele olhar, né, final. E aí você sabe que, mano, era só uma conversa. Era só ela ter lido aquela carta no início do filme. Era só ela ter lido. Ai, que ódio. Mas enfim, eu entendo. Então, eu acho que a gente já tá se encaminhando pro final. E aí, nesse último bloco, eu queria mais uma vez agradecer pela participação da Ana. É muito legal ver essas opiniões vindas de alguém que realmente tem muita vivência nesse assunto e tudo mais. E eu acho até que ela soltou uma frase que daria o nosso... Vai ser o nome do nosso episódio, que é Retratos de um Divórcio. Nossa! Eu achei... Olha! Você falou isso, todo mérito é seu, o mérito é seu. Eu achei que isso simboliza bem o que a gente passou pelo filme todo e pelo nosso papo. E entender que, às vezes, na nossa vida, encerrar um ciclo é tão importante quanto começar um novo, né? E eu queria saber se você tem mais alguma colocação pra falar.
esse espaço é seu, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e ressaltar a importância, né, deste trabalho. A gente está falando aqui de temáticas importantíssimas, muito relevantes, e como vai ser agregador e enriquecedor para os ouvintes, né? Pensar sobre isso, pensar que o divórcio, ele pode sim ser a realidade para alguns casamentos. E como, então, atravessar de uma forma saudável essa dissolução do casamento. Quer deixar a tua rede social, Ana, algum tipo de contato com você? Vou deixar sim, meu Instagram. É elos.anavasconcelos, com 2 S's. Então, acho que esse episódio valeu ou não valeu por uma sessão de terapia intensiva? E olha só, de graça no Spotify ou no seu reprodutor de podcast favorito. Perfeito, a gente vai deixar também lá no nosso Instagram, né? O @cinemaemmente_podcast. Pra quem quiser depois. E eu vou deixar uma pergunta pra todo mundo pensar depois disso, né? E deixa lá no nosso Instagram, né? A resposta de vocês que a gente quer saber. O que vocês já fizeram que ajudou a superar um rompimento? E vamos ver as respostas depois. Mas, gente, por favor, né? Pensando aqui depois de tudo que a Ana falou, não vamos deixar dica que a gente, né, depois já refletiu aqui, a gente não vai voltar a fazer, né? Por favor, dicas boas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um beijo pra você, Ana. E um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Até o próximo episódio. Beijo. Até o próximo episódio. Cinema em Mente Podcast. Cinema, ciência e psicologia. Esperamos você na próxima sessão, ou melhor, no próximo episódio. Produção de áudio Vinhetando.